Ele será um instrumento do Senhor. Hoje, mais a última pregação que os adolescentes vão ouvir nesse ano, e ano que vem a gente espera os nossos irmãos aqui novamente. Good evening, and thank you so much for having me here again. Boa noite, muito obrigado por vocês me receberem mais uma vez aqui. One of the great joys of having a relationship with the same place is seeing so many familiar faces year after year, and it's always a warm welcome for me here at the church. Uma das grandes alegrias que a gente tem nessa parceria que é contínua é a gente estar aqui ano após ano e ver rostos conhecidos aqui novamente. And I want to thank you as well for sharing your children with me as well. You all have incredible sons and daughters who are amazing. E sou muito grato a Deus por vocês dividirem os filhos de vocês conosco. Gente, vocês têm filhos incríveis. Year after year, their faith and their enthusiasm and their stamina always amazes and encourages me. Ano após ano, a fé desses meninos, o entusiasmo e a energia que eles têm aumenta, e isso me encoraja bastante. Tonight, I want to look at a passage that has been on my mind and has encouraged me. Hoje eu quero olhar para uma passagem que tem permanecido na minha mente e tem me encorajado muito. And one of the great benefits now of being a lead pastor is that I preach every week at my church in Canada. Dos benefícios de ser o pastor principal é que você prega quase todas as semanas lá na minha igreja no Canadá. And so I have a great treasure of leftover sermons that I could choose from tonight. E eu tenho tantos sermões aí guardados que eu poderia escolher para dividir com vocês hoje à noite. So for full disclosure, I do want to say tonight's sermon is partly from a sermon series that I did in the Gospel of John called Come and See. O sermão de hoje é de uma série que eu preguei, uma série de sermões no Evangelho de João, essa série chamadas Venham e Vejam. And when I studied the Gospel of John a couple years ago, I was amazed by this idea, this invitation. Estudando o Evangelho de João, algum tempo atrás, eu estava maravilhado com esse convite do Evangelho de João. That Jesus in his life and his ministry was inviting people to set aside their assumptions and their expectations. Jesus, no seu ministério, ele vai convidando as pessoas para deixar de lado as suas expectations, yeah. And assumptions. Os seus pressupostos e as suas expectativas. And instead come and discover who he was on his terms and not with their baggage. E por outro lado, que eles venham a Cristo para que eles descubram quem Cristo é sem essas pressuposições aí. I have been a Christian for 3 decades. Eu sou cristão por 3 décadas. I have been in full-time Christian ministry for 20 years. E eu tenho estado no ministério cristão, tempo integral, por 20 anos. I have a degree in Bible from the Moody Bible Institute in Chicago. E eu tenho bacharel em teologia pelo Moody Bible, Instituto Bíblico Moody. And I am still amazed how I can read God's word and discover new and fresh things. E eu fico ainda maravilhado quando eu continuo a olhar para a Bíblia e eu continuo a descobrir coisas novas. And tonight, what I want to do is leave you with one big idea. Hoje o que eu quero fazer é deixar você com essa ideia principal. The way that I preach is very, very predictable and very like a formula. Da forma como eu prego é bem predizível, como uma fórmula. I just take one idea and I repeat it 8 or 10 times. Eu pego essa ideia principal e eu vou repetindo essa ideia. And then that way, if there's only one thing that you remember, it's the one thing I wanted you to. E no final, dessa forma, pelo menos você vai se lembrar dessa ideia que eu vou repetir aqui. And tonight, this idea comes from John chapter 4. E hoje essa ideia vem lá de João, no capítulo 4, Evangelho de João.
And what is, I hope, a very well-known story and passage to many of you of the woman at the well. O que eu espero é que seja uma história bem conhecida de vocês, aquela história da mulher samaritana que vai buscar água no poço. And as we look at this story, I want to invite you to set aside any assumptions or expectations you might have. E à medida que a gente olha para essa história, eu quero te convidar a deixar de lado algumas das suas expectativas e pressupostos sobre essa passagem. And discover who Jesus is as he reveals himself to this woman. E assim descubra quem Jesus é a partir da forma como ele mesmo se revela nessa passagem. And if you remember nothing else tonight, I want you to remember this. E se você não lembrar de mais nada nessa noite, eu queria que você se lembrasse de uma coisa. That the good news of Jesus is for them too. Que as boas novas de Jesus é para eles também. Now, I've left that deliberately confusing or ambiguous. Eu fiz essa frase de uma forma talvez um pouco confusa ou deliberadamente ambígua. What do you mean by them? Who's them? O que você quer dizer com eles? Quem são eles? Well, I hope this evening that you think of whoever the them is in your own context. E eu espero que você se lembre That they realize who them is. que vocês se deem conta quem são estas pessoas que que eu estou falando. Now, we need to start with a little bit of context in the book of John. Então eu preciso dar para você um pouco de contexto aqui no Evangelho de João. In the previous chapter, Jesus has a very famous conversation with Nicodemus. Na passagem de João capítulo 3, há uma conversa muito famosa entre Jesus e Nicodemos. And it's not an accident that this story comes right after that in chapter 4. E não é acidental que essa história esteja logo aqui, bem depois da história de Nicodemos, aqui no capítulo 4. When we look at scripture and we're making observations, we should note several things. Quando a gente olha para a escritura e a gente precisa notar algumas coisas importantes. We need to look at things that are emphasized and repeated and related and true to life. A gente precisa perceber aquilo que é enfatizado ou as relações com outros textos, aquilo que é verdadeiro para a nossa vida. But we also need to look at things that are similar and things that are different. E também a gente precisa olhar para as coisas que são em textos diferentes, similares e que também são diferentes. And this conversation that Jesus has with this woman at the well is a big contrast to the conversation he has with Nicodemus. E essa conversa que Jesus tem com essa mulher é um grande contraste entre essa conversa que Jesus tem no capítulo 3 com Nicodemos. There's many similarities. Both are earnestly seeking God. Há muitas similaridades, porque ambos estão buscando ao Senhor. But Nicodemus is a Jewish man and a Pharisee, a religious leader. Nicodemos é um homem judeu e é um líder fariseu do Sinédrio. And the conversation that Jesus has in the very next chapter is with possibly the most opposite of that you can think of. E a conversa que Jesus tem no capítulo seguinte é possivelmente o extremo oposto da que a gente vê no capítulo anterior. Let's begin here. I'm not going to read every verse, but here and there, hopefully we'll get the full story. Eu não vou ler todos os versículos, mas aqui e acolá eu vou ler alguns versículos que vai dar para você uma ideia de toda a história. Here, starting in chapter 4, verse 3. Então a gente começa aqui olhando no capítulo 4, versículo 3. He left Judea and departed again for Galilee. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. And he had to pass through Samaria. E era-lhe necessário atravessar pela província de Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Jacob's well was there, so Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well, and it was about the 6th hour. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. For his disciples had gone away into the city to buy food.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Now, unlike Jesus' conversation with Nicodemus, Bom, e diferente da conversa de Jesus com Nicodemos, who himself was a Jew just like Jesus, que ele mesmo era um judeu como Jesus, and a man as well, e um homem também, Jesus crosses several societal boundaries with this conversation. Jesus atravessa aqui, Jesus quebra muitos tabus através dessa conversa. And I want to look at 3 of these boundaries that Jesus crosses. E eu quero pontuar aqui 3 dessas fronteiras, desses tabus que Jesus enfrenta ou atravessa, In order to show us that the good news of Jesus is for them too. para mostrar para vocês que as boas novas de Jesus é para eles também. The first way that Jesus crosses a boundary is by gender. E a primeira barreira, ou tabu que Jesus rompe aqui, é a barreira do gênero. Maybe that's the most obvious one too. E talvez essa seja a mais óbvia de todas. But slightly underneath the surface, he's also crossing a racial, ethnic boundary. E depois é possível Jesus estar aqui enfrentando a barreira étnica também. And finally, Jesus is also crossing a boundary that might be unexpected to you. E talvez aqui Jesus esteja também quebrando um outro tabu. Talvez não esperado por você. I want to talk about how Jesus is crossing a socioeconomic boundary here. Jesus também está cruzando essa fronteira socioeconômica. And I did reveal those in reverse order deliberately, E eu olhei essas barreiras em uma ordem reversa. Isso foi deliberadamente. because I want to address them in this order. Eu quero pontuá-las nessa ordem. You know, as we read this story, often we come to it thinking, oh yes, I know what this story is about and who this woman is. Quando a gente lê essa história, você pensa, puxa, eu sei do que essa história diz a respeito de quem ela está falando. But I want to take a look with an open mind and see what the text says. Mas eu quero que você olhe para essa história com a mente aberta e olhe bem para o que o texto diz. Read with me again, beginning in verse 10. Olha comigo novamente, começando pelo versículo 10. Jesus answered him, nope, that's chapter 3. Sorry. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it was that is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem o é e o que te pede, dá-me de beber, tu é que pedirias e ele te daria água viva. And the woman said to him, sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, o poço é fundo, e onde, pois, tens a água viva? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? But Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. The woman said to him, sir, give me some of this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais, eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscar essa água. Now, I want to start with the notion that many of us come to about this woman. Então, primeiro eu quero começar pontuando acerca da noção que muitos de nós temos acerca dessa mulher. Maybe you have heard this story told and that this woman is a sinful woman. Muitos de nós ouvimos sempre que essa mulher é uma mulher pecadora. That she's sexually sinful, that she's promiscuous, a loose woman. E o nosso pressuposto é que ela é uma mulher que peca sexualmente, ou que ela é uma mulher promíscua.
We mostly get this idea from the fact that later on it's revealed that she has 5 husbands and she's with someone now who's not her husband. E normalmente a gente tira essa ideia da informação que o texto nos dará depois, que ela teve 4 maridos e o marido que ela está hoje não é, na verdade, o marido dela. And that she's coming to the well at an unlikely time of day. E ela também, outra informação que faz com que a gente tenha esse pressuposto, é que ela vai buscar água em um horário que normalmente as pessoas não vão buscar água no poço. But here's why I have a hard time taking that and making it so that she's a sinful, sexually active woman. Mas olha só por que eu tenho dificuldade de acreditar nesse pressuposto de que ela é uma mulher promíscua. The first thing is that she is called a woman. That's it. A primeira informação que eu tenho é que ela é chamada de mulher, é isso. She's not called a sinful woman, as the Bible is perfectly capable of telling us. Ela não é chamada de mulher pecadora, como a palavra de Deus muitas vezes pontua. And in fact, we see that in other stories where Jesus interacts with people, like in Luke chapter 7. Por exemplo, a gente vê Jesus definindo uma pessoa assim, e muitas outras passagens, como lá no capítulo 7 de Lucas, Where it specifies the woman that comes is a sinful woman. que especifica aquela mulher que vem a Jesus como uma mulher pecadora. And plenty of other times women are described as a prostitute or a harlot, but we get none of that here in these verses. E muitas outras vezes a gente vê a palavra definindo a mulher como uma prostituta, uma mulher da vida, mas a gente não vê nada disso nessa definição aqui. Please don't misunderstand me. I'm not trying to say this woman is perfect and without sin. Por favor, não me entenda erradamente. Eu não estou dizendo que essa mulher é perfeita e que não há pecado nela. But I don't think that we should make the mistake of emphasizing something that the Bible doesn't. O que eu não quero é que a gente talvez cometa o erro de enfatizar uma pressuposição que a própria Bíblia não enfatiza. In fact, the issue of sin never comes up in this conversation. Na verdade, a questão do pecado não aparece nessa conversação. And that's actually quite unique with Jesus's interactions. E, na verdade, isso é um fato bem particular nas interações de Jesus. Especially when he's doing healings and performing miracles, he connects it with the idea of sin. Especialmente quando Jesus está operando milagres, é muito comum que Jesus conecte essa relação, quando ele opera milagres, ele conecte com essa ideia de pecado. Like when people ask, hey, this lame beggar, who sinned, him or his parents, that he's like this? Ou como aquele homem aleijado que era um pedinte, o que foi perguntado para Jesus, Senhor, quem foi que pecou, ele ou os seus pais? Or times when he tells to someone, your sins are forgiven. Ou muitas vezes quando Jesus diz para alguém, os seus pecados estão perdoados. And it is seen in connection with him healing them. E há uma conexão entre a cura de Jesus e o perdão que Jesus oferece. Moreover, we see other times where Jesus deliberately tells someone not to sin. E mais do que isso, a gente vê Jesus deliberadamente afirmando para algumas pessoas, vá, não peques mais. Like he does in the very next chapter in John. Como ele faz no capítulo seguinte do Evangelho de João. Multiple times he will heal someone and then tell them, go and sin no more. E muitas vezes Jesus cura alguém e diz, vai, não peques mais. Here's another example from John 8. Aí há um outro exemplo lá em João capítulo 8. But there is none of that here in this text. Mas não há nenhuma desses aspectos aqui nesse capítulo. The issue at play here is not this woman's sin. A grande questão aqui nesse capítulo não é necessariamente o pecado dessa mulher. It is her status as a social outcast. É o status dessa mulher como um pária da sociedade. It's the fact that this woman is marginalized and oppressed. É o fato de que essa mulher é marginalizada e ela é oprimida. And we know this because her testimony is still trusted by the people in the town. E a gente sabe disso porque o testemunho dela será crido por muitas pessoas lá na cidade. Later in this story, she goes and she tells the people of the town about this conversation. Há algum tempo, a gente vai ver lá diante do texto que ela vai e ela
compartilha com outras pessoas a conversa que ela teve com Jesus. And the citizens of Sychar, they believe her, they trust her. E os cidadãos de Sicar acreditam nela, confiam no testemunho dela. There's no one that says, "Oh, that woman, she's a sinful one. We shouldn't trust her." Não há ninguém dizendo, essa é aquela mulher pecadora, a gente não deve confiar nela. No, she still has a reputation of being someone who's reliable. Não, o que parece é que ela ainda tem uma reputação de alguém que é confiável. So where does this idea of 5 husbands come from? Onde vem essa ideia dos 5 maridos? What does it mean and why? O que significa o fato de que o texto diz que ela tem 5 maridos? E por que está ali no texto? We'll read exactly what Jesus and her say about this in a moment. A gente vai ler exatamente o que Jesus diz daqui a pouco. But first, let me just caution you against reading with a 21st century lens on this first century story. Então, primeiro deixa eu te alertar sobre o perigo da gente ler uma história bíblica com a mente do século 21, a gente olhar para a história do primeiro século da nossa era. We can take modern ideas of marriage and divorce and and read them into these words in this passage. A gente pode trazer para esse texto a ideia moderna de divórcio e casamento e colocá-la nesse texto. You have to remember that back then marriage and divorce was very different. Você precisa se lembrar que naquela época casamento e divórcio eram muito diferentes. First of all, women had no agency when it came to divorce. Primeiro, a mulher não tinha nenhum poder no que dizia divórcio. Ela não podia assumir a responsabilidade ou tomar a iniciativa para pedir o divórcio. Women in this time and this place did not have many of the rights that we understand and experience now. A mulher nesse tempo não tinha muitos dos direitos que a gente entende que hoje elas têm. But in fact, the law of Moses was there to comfort and care for and protect them. Na verdade, a lei de Moisés estava aqui para cercá-la e proteger as mulheres. If you're familiar with this law in Deuteronomy chapter 24 and 25, Se você se lembra, por exemplo, com a lei que está lá descrita em Deuteronômio, nos capítulos 24 e 25, which I don't know why you would be, that's an odd place to be reading. E aí eu não sei se você já leu, é um texto que a gente não lê tanto assim. But in there, Moses in the law lays out the rules for divorce. Mas a verdade é que lá naquele capítulo de Deuteronômio, Moisés estabelece as regras e a lei para o divórcio. But the initiative was still solely on the man to ask for a divorce. E a lei dizia que a iniciativa para o divórcio, ela estava somente sobre o homem. So for whatever reason, this woman has had 5 men potentially divorce her. Então, por alguma razão, essa mulher teve 5 maridos que se divorciaram dela. There is one other idea that I had. Há uma outra ideia também que é preciso pontuar, And it might seem improbable to us now, que pode parecer improvável para nós hoje, but back then it was much more likely. mas lá naquele tempo era muito mais provável. It's possible that some or even all of these 5 husbands have died. É possível que todos esses maridos tinham morrido. Quite often, men were much older than the wives that they would take. Era muito comum que os maridos eram muito mais velhos que as mulheres daquela época, as suas esposas. And marriage was seen as a way of caring for and giving security to a woman. E o casamento era visto como uma forma de prover para a mulher, de dar a ela segurança. And so, if a woman died, it was the responsibility of someone in the family to take her for his wife now. Então, se um marido morresse, era responsabilidade do parente mais próximo tomá-la como esposa. Often it was a brother. It's what we call levirate marriage. Normalmente um irmão, que a gente chama de casamento da regra do levirato. So it is possible that this woman, for one way or another, has just been let down over and over and over again by men. É possível que de alguma forma essa mulher tenha sido abandonada vez após vez após vez. Imagine each marriage feeling like maybe this will be the right one. Imagina para cada
casamento dessa mulher, talvez aquela expectativa, puxa vida, esse vai ser o casamento certo. Maybe now I will have a sense of security and peace and rest. E talvez no coração dessa mulher pensando, talvez agora eu vou ter um senso de segurança, de paz, de descanso. And every time the world has let her down, E a cada casamento, o que a gente percebe é que ela foi deixada. she must feel so worthless, like a piece of property that's no longer useful. É bem possível que ela se sinta sem dignidade, um pedaço, uma propriedade de alguém. A dear friend of mine was a missionary in China for many years. Uma grande amiga minha foi uma missionária por muitos anos na China. And there is so much cultural pressure on women to find their worth in getting married. E há uma pressão cultural muito grande sobre a mulher para que ela encontre um homem e tenha um casamento. That even as early as like your mid or late 20s, there's a stigma if you're not married yet. E a mulher até nos seus quase 30 anos, se ela não está casada, pesa sobre ela um pesado estigma. People look at you and they say, "Oh, what's wrong with her?" E o pessoal vai olhar para essa mulher e falar assim, gente, o que tem de errado com essa moça? In Chinese, they even have a term for this, "sheng na," E em chinês tem um termo para isso, sheinan. leftover women. É a mulher que sobrou. Can you imagine how that might feel? Você pode imaginar como uma mulher pode se sentir dessa forma? Can you imagine how this woman feels who has been constantly let down by relationships in her life? Você pode imaginar como uma mulher pode se sentir depois de ter sido deixada por tantas vezes? And the whispers that follow her around the town. E todas aquelas fofoquinhas que seguem ela pela cidade. And I'm beginning to maybe understand why she's come at the hour that she has. E talvez seja essa a razão, nos ajude a entender por que ela vem buscar água no poço exatamente aquela hora que ela vem. We're told very specifically in verse 6 that it was about the 6th hour. O texto nos conta bem especificamente que o horário que ela vem tirar água do poço é meio-dia. That's important for a couple of reasons. Isso é uma informação muito importante por algumas razões. Nothing in the Bible is written down accidentally or carelessly. Nada na Bíblia está escrito de forma acidental ou sem o cuidado de quem escreveu. And very rarely are we told the exact hours. E é raro a gente ter uma informação tão precisa no que diz respeito ao horário. What time was the wedding in Cana when Jesus turned water into wine? Por exemplo, qual foi o horário lá do casamento onde Jesus operou o milagre das bodas de Caná? We have no idea. A gente não tem ideia. And we also don't really know when it was that Jesus was talking with Nicodemus. Por exemplo, a gente não sabe exatamente o local ou o horário preciso em que Jesus estava conversando com Nicodemos. The Bible just tells us he came by night. O texto apenas nos diz que Nicodemos se aproximou de Jesus pela noite. So why here does the text specify that it's around noon? E por que aqui o texto especifica que foi por volta do meio-dia? And this is unexpected too. Isso também é inesperado. Because this is so not when you would expect someone to go and collect water. E esse não é o horário que a gente espera de alguém que vir lá naquela Palestina, vir lá no poço tirar água. Remember that this is the Middle East, it's hot. Se lembra que isso aqui é o Oriente Médio, é bem quente. Not unlike I am here in Brazil. Nem do jeito que eu estou me sentindo calor aqui no Brasil. You call this winter? Oh. Você chama isso de inverno? Que é isso, gente? So the women would go and collect water at these wells, usually first thing in the morning or right before sunset. O horário que normalmente as mulheres ou as pessoas vinham tirar água do poço é logo depois do nascimento do sol, as primeiras horas da manhã. And it was kind of a social event. They all got together and talked by the well. E era também uma forma de evento social. As pessoas se socializavam ali em volta do poço tirando água. They swapped news and stories about how their families were doing. E ali eles trocavam ideias, conversavam sobre como é que vai a sua família. But we're told that this woman deliberately comes to the well when she knows no one will be there. Mas o texto nos conta que deliberadamente essa mulher vai ao poço meio-dia quando ela sabe que provavelmente não terá ninguém lá. And in fact, I think I understand a little bit why. E de fato, eu acho que eu entendo um pouco qual é a razão.
It's not necessarily that everyone looks at her and puts shame on her. Não necessariamente porque todo mundo vai olhar e vai dizer, você é uma vergonha. I think that everyone looks at her and they put pity on her. Talvez porque as pessoas olham com ela, sabe, com aquele olhar assim, você é uma coitadinha. And after a while, that gets exhausting too. E com o passar do tempo, isso também é exaustivo para a pessoa. When people look at you and they whisper and they cluck their tongues and they say, "Oh, you poor thing." Ou quando as pessoas olham para você e sussurram, oh, coitadinho dessa pessoa. This woman has been through so much and she's just sick of it. Essa mulher já tem passado por tanta coisa e ela está cansada disso. And all she wants to do is go and do this chore in the middle of the day when there's going to be no one to talk to her. E tudo que ela quer é cumprir essa tarefa, ir lá no meio-dia e não ter ninguém para com quem ela conversar. But what do you know? There's some Jewish guy there who wants to chat. Mas de repente ela chega lá, tem um certo judeu que quer bater um papo. Maybe you've been in this experience. You sit down on your flight and the person next to you wants to talk. Talvez você já tenha vivido essa experiência, sabe? Quando você senta lá no voo, no seu assento, e a pessoa pertinho de você quer conversar com você. I have to admit, as a pastor, I have a very people-heavy job. Eu, como um pastor, eu tenho que confessar, eu tenho um pouco desse trabalho sempre com as pessoas. Listen, I love you. Adriano loves you, but sometimes it's exhausting. Olha, gente, me compromete não, irmão. Eu amo vocês, sei que Adriano ama vocês, mas algumas vezes isso pode ser exaustivo. Sometimes in our little town, I go to the store hoping that no one is there. Às vezes, numa cidade pequena, a gente vai até ali a uma lojinha e esperando que ninguém esteja lá. And you know what I find in this public place? The public. E sabe o que eu acho lá num lugar público? O público. There's people here, how dare they? There's people here, how dare they? Ok. Há pessoas aqui, como eles ousam estar aqui? And for me, this kind of maybe explains the way that the woman responds to Jesus. Isso para mim, isso de alguma forma explica a forma como essa mulher responde a Jesus. Her tone is not very respectful, it's kind of flippant. O tom dela não é muito respeitoso, é meio irreverente. And even in the way that Jesus makes this offer, mas aí até na forma como Jesus faz essa oferta, oferece a água para ela, her tone is very skeptical. O tom dela parece muito cético. Like, oh, you've got water I've never heard of? Você tem uma água da qual eu nunca ouvi falar? You want to give me a water that's going to satisfy me for life? Você vai me dar uma água que vai matar a minha sede para o resto da minha vida? Listen, I've had men promising me things all my life. Olha, escuta, eu tenho homens prometendo coisas para mim por toda a minha vida. I've heard that before. Eu já ouvi isso antes. And I'm tired of it. E eu estou cansada disso. And the way that they have this back and forth, she's just got an answer for everything. E a forma como essa conversa acontece, uma pergunta e resposta, ela tem uma resposta para cada pergunta. It reminds me a lot of one of my sons. Isso me lembra muito de um dos meus filhos. I swear, I would love to just tell him something and for him to say, "Okay, Dad." Gente, olha, o meu sonho de dizer uma coisa para ele e ouvir do meu filho, ok, papai. Son, I want you to go and brush your teeth. Filho, eu quero que você vá e escove os seus dentes. Oh, Dad, I want my brother to go and brush his first. Papai, eu quero que meu irmão vá lá e escove primeiro. I know you do, but I've already talked to him. I want you to go. Eu sei que você quer, mas eu já falei com ele. Eu quero que você vá escovar os dentes. Well, my other brother's already there at the sink. Mas o meu outro irmão já está lá na pia. I know, I've been up there. He's almost done, and I want you to be in there right away so that we don't lose time. Eu sei, eu já tive lá e ele está quase acabando. E eu quero que você vá agora lá escovar os seus dentes. Well, I was wondering, maybe we'll have a sweet treat tonight, and I don't want to brush my teeth too early, just in case. Papai, eu estou pensando aqui, talvez a gente pode ter um lanchinho mais tarde. Eu não preciso escovar os dentes para não desperdiçar e quem sabe. There is no brigadeiro left. No, we're not having any. Não, a gente não vai ter nenhum lanche depois. We're not going to do it after story time. E a gente também não vai contar uma história depois disso. Well, Dad, what if we did go brush your teeth? E aí, papai, se vai, escova os dentes, menino.
I speak more Portuguese than I realized. Eu falo mais português do que eu imaginava. I don't mind telling you that our Lord and Savior has more patience than I do. Eu não me preocupo em dizer para você que o nosso Senhor e nosso Salvador tem muito mais paciência do que eu tenho. Because with every flippant response that this woman has, Jesus responds to her with care and compassion and patience. Para cada resposta irreverente que essa mulher tem, Jesus responde a ela com cuidado, com paciência e com gentileza. He meets her right where she's at. He understands what she's feeling and he walks alongside her. Jesus encontra essa mulher lá onde ela está. Right where she's at and walks alongside her. E ele se coloca ao lado dela. Because the good news of Jesus is for them too. Porque as boas novas de Jesus é para eles também. And then he says something that just stops the back and forth. E então Jesus diz algo que simplesmente para essa devolução para as perguntas de Jesus. Verse 16. Está no verso 16. Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. The woman answered him, "I have no husband." And Jesus said to her, "You are right in saying I have no husband." Ao que lhe respondeu, desculpa, 17? This is Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. For you have had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you've said is true. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido, isso disseste com verdade. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Notice here for the first time she calls him sir. Percebe que aqui pela primeira vez ela chama Jesus de Senhor? Her tone changes O tom de voz dela muda. when she realizes, oh, maybe this guy is different. Quando ela se dá conta, puxa, talvez esse homem é diferente. Not for the first time and not for the last time, Jesus performs this supernatural knowledge of what people are thinking. Não é a primeira e nem a última vez em que Jesus opera esse milagre de conhecer o que as pessoas está se passando pela cabeça das pessoas. He cuts through all of the arguments and goes right to telling her, I know what you're going through. Jesus corta no meio de todos esses argumentos e diz diretamente para essa pessoa, eu sei o que você está passando. He says, I understand how the world has treated you. I understand how you feel. Jesus está dizendo para essa, como Jesus estivesse dizendo para essa mulher, eu sei como o mundo tem te tratado, eu sei como você se sente. I understand how the world has let you down over and over again. Eu te entendo como esse mundo tem machucado você vez após vez. And I am telling you, put down your anxiety and your baggage and come to me. E eu peço a você, baixa a guarda, deixa de lado toda essa história e as suas ansiedades e vem até mim. I'm telling you, I have water that you have never tasted before. Eu estou te dizendo, eu tenho uma água que você nunca provou antes. Come, drink and be thirsty no longer. Venha, beba e mata a sua sede para sempre. And here Jesus is showing that he truly is the Messiah, the Son of God. E aqui Jesus está mostrando que ele verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus. Because all throughout the Old Testament, this is the same character of God that I see. Porque em todo o Antigo Testamento, esse é o caráter de Deus que a Bíblia nos mostra. A God who comes and sees people at their lowest point and says, I see you. Aquele Deus que vem até o seu povo nos seus momentos mais difíceis, dizendo, eu vejo você. I think of so many marginalized women, especially throughout the Old Testament. Eu vejo muitas pessoas marginalizadas, mulheres especialmente lá no Antigo Testamento. I think of Hagar and Sarah, Rahab, Ruth, Hannah, and even Mary. Eu penso em Agar, em Sara, Raabe, inclusive a Maria Madalena. And Jesus here, just the way that God does, looks deep into their eyes. E Jesus aqui, da mesma forma como Deus faz, olha profundamente nos olhos dessa mulher. He says, really, truly, believe me, I understand. Ele diz, olha, acredita em mim,
Eu entendo o que você está passando. I understand that everything else in your life has left you unsatisfied. Eu entendo que tudo na sua vida tem deixado você insatisfeita. I want to offer you not just life, but life more abundant. Eu ofereço a você não apenas vida, mas vida abundante. Come and drink and be thirsty no more. Venha, beba e não tenha sede mais. It is, in a word, the good news. Essa é a boa nova. Because the good news of Jesus is for them too. Porque as boas novas de Jesus é para eles também. And what happens is the woman's whole demeanor changes. E o que acontece é que o mundo dessa mulher muda. And she says, okay, tell me more about this. E então ela diz, ok, me fale mais acerca disso. She's ready to listen. She has an open mind. Agora ela está pronta para ouvir, ela tem uma mente aberta para ouvir a Jesus. And here's what she says, verse 20. E ouça o que ela diz, 20. versículo 20. Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. You worship what you do not know, and we worship what we know, for salvation is from the Jews. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Now, to understand how Jesus is crossing a boundary here, we have to back up a little bit. Então, para você entender como Jesus está quebrando um tabu aqui, a gente precisa voltar um pouquinho. And all the way back in verse 4, it tells us, Lá no versículo 4, o texto nos diz, where it says, and he had to pass through Samaria. o texto nos diz, e Jesus tinha que passar por Samaria. Aqui em português, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Now, if you're familiar with the geography of first century Israel, Se você está familiarizado com a geografia do Israel do primeiro século, this statement doesn't make much sense. parece que essa afirmação não faz muito sentido. If I can, let me use this analogy from my own home. Se eu posso, deixa-me usar essa analogia da minha própria casa. If I wanted to go from where I live in Sherbrooke, Quebec, Se eu tiver de ir da minha cidade, lá no interior de Quebec, where that blue dot is, lá onde aquele pontinho azul está, and travel to St. John, New Brunswick, where that red dot is, e se eu tiver de viajar até uma outra ponta em New Brunswick, lá onde está o ponto vermelho, you might think, yeah, there's an obvious kind of direction that you would go. That's pretty straightforward. e você pode pensar, poxa, então tem uma direção aí que é óbvia, vai reto aí. But you're realistic and you know, oh, there's rivers and lakes and mountains and it's not going to be a straight line. E talvez você pense, talvez tenha rios, montanhas e não dá para fazer uma linha reta. But this is what happens when I ask my phone for directions. Mas olha o que acontece quando eu peço direção para o meu telefone. There's a route that I would say, yeah, that's the obvious route. And it even says that's the fastest route. E tem uma rota que é a mais óbvia que o Google aponta e nem é a mais rápida. But instead, Apple suggests that I take a different route that will take 90 minutes longer. E na verdade, a sugestão aqui do Google é uma viagem que vai durar 90 minutos a mais do que outra rota. Why wouldn't it suggest the fastest route? Why would it suggest the route that takes an extra hour and a half? Por que não sugere então a rota mais rápida, mas sugere uma rota que vai durar aí mais de 1 hora e meia de viagem? Well, if you're familiar with the geography of North
North America, you know the answer. Se você está familiarizado com a geografia da América do Norte, talvez você já saiba a resposta. There's a whole other country in the way. Porque tem um outro país no meio do caminho. The U.S. state of Maine comes right here. Há um estado norte-americano chamado Maine que está bem no meio ali. Sorry, Lucas gave me a laser pointer and the power has gone straight to my head. Desculpa, o Lucas me deu aqui um laser aqui, ó. And so what they're saying is maybe you don't want to cross an international border twice. Então que talvez a sugestão do Google seja porque, talvez porque você não queira cruzar uma fronteira internacional 2 vezes. Maybe you don't have your passport on you or you're not allowed in the country. Talvez você não tenha o seu passaporte com você e não seja permitido a você entrar em outro país. Maybe it's just too much hassle to stop and maybe be searched or inspected. Ou talvez sejam muitas paradas e tem que parar por inspeções. Or maybe there's a global pandemic on and the border is closed. Ou talvez tenha uma pandemia global e as fronteiras estão fechadas. Or maybe Apple just assumes Canadians are racist. Ou talvez lá o Google está presumindo a canadenses são racistas. And these Canadians, famously, mean and angry Canadians, E esses canadenses são famosamente maus e nervosos. would rather go an hour and a half out of their way than risk interacting with an American. Então é muito melhor ir lá 1 hora a mais de viagem do que interagir com o americano. I see some of my team nodding and saying amen. Thank you. Eu vejo alguns daqui do meu time dizendo, amém, é isso. No, it just makes sense. You go around, right? E apenas faz sentido, você dá uma volta, certo? And it's kind of the same way when people went up to Galilee from Jerusalem. E é talvez a mesma coisa quando as pessoas tinham que ir para o norte de Israel, lá de Jerusalém para o norte em Israel. But not Jesus. Jesus had to go through Samaria. Mas não Jesus, a Bíblia diz que Jesus tinha que passar pela Samaria. But the problem is Samaria has this kind of relationship with the Jews. E o problema é que Samaria tinha essa animosidade, essa briga contra os judeus. Verse 9 tells us that Jews have no dealings with Samaritans. O versículo 9 nos diz que os samaritanos e os judeus não se davam. And this is a huge understatement. E isso é uma afirmação muito mal avaliada. Jews and Samaritans hated one another. Na verdade, é uma afirmação que ela é muito pior do que parece. Eles não se gostavam, judeus e samaritanos não se gostavam de jeito nenhum. And this goes back hundreds of years to the Assyrian captivity. A resposta para isso está lá séculos anteriormente, no cativeiro de Samaria. You see, when Judea was captured, they were taken off into exile. Quando a Judéia foi capturada, ela foi levada para o exílio. But even in Babylon and in Persia, they mostly remained intact as a Jewish community. Mas mesmo estando exilados na Babilônia e depois na Pérsia, eles mantiveram a sua identidade como judeus. When the Assyrians conquered the northern kingdom, they had a different approach. Mas quando o exílio lá de cima da Assíria veio e tomou ali os israelenses, eles tiveram uma abordagem diferente. They conquered through assimilation. A abordagem deles era de assimilação. They came in and had everyone marry one another. E a proposta deles era se misturar. Eles faziam com que eles se casassem entre eles. And so the bloodlines got sort of murky and thinner as Jews. Então, esse sangue judeu ia raliando, eles iam se misturando e fazendo uma raça mestiça. And by the time that the Jews came back to Jerusalem, E pelo tempo quando os judeus voltaram para Jerusalém, they were mostly still Jewish completely in their culture. e eles se mantiveram judeus na sua cultura. And the people still living in the land, the Samaritans, E o povo que vivia lá na Samaria, they were only half Jewish at best. eles eram metade judeus, eram a raça muito misturada agora. And in fact, if you remember from the books of Ezra and Haggai, when they come to rebuild the second temple, E se você se lembrar lá no livro de Esdra, quando fala da reconstrução do templo, the people living in the land really don't like that. o povo que vivia na terra lá de Samaria não gostou
toda essa reconstrução. And they fight, they have conflict. E eles tiveram conflito, eles brigaram. In that time when the old temple had been destroyed, Naquele tempo, quando naquele tempo, quando o templo foi destruído, the Samaritans had built their own temple on Mount Gerizim where they worshiped. então, sem o templo de Jerusalém, lá em cima, os samaritanos construíram o seu próprio templo. And when Jews came back and tried to rebuild the other temple, Então, quando os judeus voltaram e quiseram reconstruir o seu templo, the Samaritans resented that, and the Jews hated them for being half Jewish. e os samaritanos ficaram ressentidos com isso, e os judeus, por sua vez, odiavam o fato de que eles se tornaram uma raça miscigenada. In fact, this conflict is so severe in the year 112 BC. Esse conflito ele é tão severo, There is pelo ano 112 antes de Cristo. there is a Jewish leader who goes to Mount Gerizim and destroys the Samaritan temple. E há líder judeu que vai até aquele Monte Gerazim e destrói o templo dos samaritanos. This isn't just that they don't like each other, they hate one another. Não é só o fato de que eles não gostavam uns dos outros, eles odiavam uns aos outros. And because of this, most of the time, Jews would not even go through Samaria. E por isso, a maioria das vezes, os judeus eles nem passavam pela Samaria. When they went from Jerusalem up to Galilee, they would go through Perea and Decapolis. Quando eles precisavam ir lá para cima, lá para Galileia, eles passavam pela Pérea e por Decápolis. There was roads and cities and networks there. Havia rotas e havia cidades e todo um aparato para eles ali. In fact, that's what Decapolis means, 10 E cities. na verdade é isso que Decápolis significa, 10 cidades. And that's where they would go, just to avoid the Samaritans altogether. E era exatamente o que eles faziam, eles davam a volta para evitar passar por Samaria e evitar os samaritanos. But not Jesus. Mas Jesus não. Jesus had to go through Samaria. Jesus tinha que passar por Samaria. In fact, the town of Sychar sits right next to this mountain, Mount Gerizim. Na verdade, o poço ali de Sicar fica bem próximo do Monte Gerazim. You can go and find this photo on Google Earth on top of Mount Gerizim. Você consegue achar essa foto lá no Google Earth, a foto do Monte Gerazim. And it looks down into this village that at the time was called Sychar. E você vê ali de cima do monte aquela vila que é exatamente onde ficava Sicar. In fact, if you look very closely, you can see the spot that is Jacob's well. Na verdade, se você olhar bem mais de próximo, você vai ver exatamente o poço de Jacó. Right now, it's got a Greek Orthodox church built over it, but it's the same spot. Hoje existe uma igreja ortodoxa construída lá, mas é exatamente no mesmo lugar. And so when the woman says to worship on this mountain, she is probably literally gesturing up to that mountain. Então, possivelmente, quando essa mulher está dizendo é nesse monte que devemos adorar, possivelmente ela está gesticulando, mostrando esse monte. And she's saying, okay, so you're trying to convince me to stop worshiping here, but instead worship in Jerusalem, is that right? Então é isso que o senhor está me dizendo, eu preciso parar de adorar aqui e adorar lá em Jerusalém, é isso? And the way that Jesus talks to her, he dismisses this idea completely. E na forma como Jesus conversa com ela, Jesus ignora essa ideia completamente, ou dissuade ela dessa ideia. He's saying, woman, I'm not talking about which mountain we're worshiping on. Jesus está dizendo, mulher, eu não estou falando sobre qual monte nós devemos adorar. I'm talking about worshiping God face to face. Eu estou falando sobre adorar a Deus face a face. I'm not talking about religious tradition and how you encounter God through these rituals. E eu não estou falando sobre essas tradições religiosas, sobre encontrar a Deus através de determinados rituais. I'm talking about worshiping God in spirit and in truth. Eu estou falando sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. And the woman even admits, verse 25, the woman said to him, I know that the Messiah is coming, who is called the Christ. When he comes, he will tell us all things. E a mulher, na verdade, diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus said to her, I who speak to you am he.
E Jesus diz então para ela, esse que fala com você é o Messias. He's saying, I'm not talking about your religious tradition. Eu não estou falando sobre a sua tradição religiosa. I'm telling you, God is standing in front of you. O que eu estou dizendo é, Deus em pessoa está diante de você. This is no longer about which mountain or which denomination you're worshiping on. E isso não é mais sobre qual monte ou qual denominação você está adorando. This is about seeing God right here in front of you and admitting this is the Lord. Isso é sobre adorar o Deus ali, bem na sua frente, e pensando e sabendo que esse é o Senhor. Now, Jesus isn't afraid to correct her the way he does in verse 22. Jesus não está amedrontado de corrigi-la como ele faz no versículo 22. He's admitting, listen, the Jews get some things right and the Samaritans get some things wrong. Jesus admite, sim, os judeus entenderam algumas coisas corretamente, os samaritanos também entenderam algumas coisas But corretamente. remember that Jesus also was not afraid to correct any of the Jewish leaders. Mas lembre também que Jesus não tinha medo de corrigir nenhum dos líderes judeus. You see, the gospel demands that some parts of every culture be conformed to the image of Christ. Sabe, o evangelho demanda que toda cultura se conforme ao evangelho de Jesus. Lest we lean too much on our cultural understanding. A gente precisa tomar o cuidado, porque quando nós muitas vezes apoiamos demais na nossa cultura, no entendimento baseado na nossa cultura. And make my cultural lens and mistake it for a biblical lens. E aí a gente usa as nossas lentes culturais nos fazerem ler a Escritura de uma forma equivocada. I think sometimes we're too eager to say, well, my church or my denomination, that's the right one, right? Às vezes a gente está com muita vontade de dizer, é a minha igreja e a minha denominação que está absolutamente correta. And don't get me wrong, I think that some have some things right much more than others. Não, não me entenda mal, eu acho que na verdade há sim muitas igrejas que têm muito mais coisas erradas do que outras igrejas. But I think we can too easily be so concerned about being right and Presbyterian. Mas às vezes eu acho que às vezes a gente pode estar muito consumido no desejo de eu estou certo, eu sou presbiteriano. That we fail to hear Christ's voice calling us to worship him in a more pure way. E aí a gente acaba falhando em ouvir a voz de Cristo nos convidando para adorá-lo. We like to imagine that if Jesus came back today, he'd definitely come to this church and say, this one's the right one. A gente gosta de imaginar que se Jesus viesse hoje, ele viria aqui nessa igreja para adorar conosco. Not the Baptist church down there or the Pentecostal church over there. Não na igreja batista ali ou na igreja pentecostal do outro lado. And what we have to remember is that Jesus did not come to take sides. O que a gente precisa se lembrar é que Jesus não veio para tomar partido. Jesus came to take over. Jesus veio para assumir todo o controle. Jesus is saying, forget your forms of worship, focus on me. I am the object of your O worship. que Jesus está dizendo para aquela mulher e nos diz esqueça aí essa forma de você adorar, olha para mim, eu sou o objeto da sua adoração. And if we draw our religious tradition too narrowly and we exclude people, E se a gente constrói aí a nossa tradição religiosa, sempre excluindo pessoas, we forget something very, very important. a gente pode esquecer uma coisa muito, muito importante. That the good news of Jesus is for them too. É que as boas novas de Jesus é para eles também. The final way that Jesus crosses a societal boundary here E finalmente, uma forma que Jesus rompe, quebra um tabu, rompe uma fronteira cultural, is as a man talking to a woman. é como um homem conversando com uma mulher. Verse 27. Versículo 27. Just then his disciples came back. They marveled that he was talking with a woman, but no one said, "What do you seek?" or "Why are you talking to her?" Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? We lose a little bit of the scandal here reading it 2,000 years later. A gente talvez, no tempo de hoje, perde um pouco da dimensão de quão escandalosa foi essa conversa. But you have to remember how radical this was that Jesus would be talking with a woman. Mas você precisa se lembrar que essa situação de Jesus conversando com essa mulher samaritana era algo
espantoso, chocante. He gives her the time of day. He patiently responds to all of her questions. Jesus dá para ela o tempo do seu dia. Ele responde às perguntas dessa mulher. But he does so much more than that. Mas ele faz muito mais do que isso. He encourages her and he empowers her. Ele encoraja ela e ele capacita ela. And see what happens next in verse 28. E veja o que acontece aqui depois no versículo 28. So the woman left her water jar and went away into town and said to the people. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Come see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? And they went out of the town and they were coming to him. E eles saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele. And we learn later, if we jump down to verse 39, E a gente vai aprender lá depois, se a gente for lá para o versículo 39, many Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did. muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus is not just meeting her in her distress and giving her comfort. Jesus não está apenas encontrando ele num momento de dificuldade e oferecendo a ela conforto. He is empowering her as an evangelist. Jesus está capacitando essa mulher como um evangelista. Jesus coming as the Son of God, the Messiah, Jesus vem como Filho de Deus, o Messias, in order to save all people from every nation and tribe and tongue. para salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. And being the only way that we can be made right with God. E através dele a única forma de estarmos justificados diante de Deus. This is not just good information. Isso não é só uma boa informação. This is good news. Isso é boa nova, evangelho. It's meant to be shared, it's meant to be shouted, it's meant to be proclaimed. Essa informação, ela foi nos dada para ser proclamada. And that's exactly what this woman does. E é exatamente o que essa mulher faz. She like so many others throughout the Gospels, Ela, como muitos outros através dos evangelhos, encounters Jesus and she just can't shut up about this man she met. ela encontra Jesus e ela simplesmente não consegue ficar calada sobre esse encontro. And maybe some of you have been like that too. E talvez alguns de vocês já viveram momentos assim. Because Jesus has so radically met you where you are and transformed your life. Porque Jesus talvez tenha vindo de forma tão radical sobre você e transformado a sua vida. That you think to yourself, I can't not tell everyone. E aí você pensa com você: eu não posso segurar essa informação só para mim. And the way that Jesus empowers her, even though she is a woman, E da forma como Jesus capacita ela, mesmo ali sendo essa mulher, says a lot, especially to the 12 dudes that come back. diz muito, especialmente para esses 12 homens que são discípulos de Jesus. And I think sometimes, especially when we are in traditions where men are called to be pastors and elders, Especialmente quando nós estamos seguindo uma tradição onde os pastores são homens e presbíteros, we can forget that we are all called to be evangelists. e a gente corre o risco de esquecer que todos nós fomos chamados para sermos evangelistas. And do not make the mistake of thinking, oh, if a woman is not called to be a pastor, Então não cometa o erro de entender que se uma mulher não foi chamada para ser uma pastora, she is not called to proclaim the gospel. ela não seria chamada para proclamar o evangelho. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if we did not have women who proclaim the gospel, se a gente não tivesse mulheres que falassem do evangelho, then no one in Sychar would have come to Christ. ninguém em Sicar teria vindo a Jesus. If we did not have women who proclaim the gospel, Se nós não tivéssemos mulheres que falassem do evangelho, proclamassem o evangelho, we would have no news of the resurrection. nós não teríamos notícia da ressurreição. The good news is for them too. As boas novas é para eles também. One of my
habits when I preach is to always end with the same phrase. Um dos meus hábitos quando eu prego é sempre terminar com uma frase conclusiva. And it's become quite commonplace that people give me cards and put it on coffee mugs and give it to me. Eu faço isso tanto que já virou assim, o pessoal escreve elas em cartões e colocam em canecas e me dão. And I always end my sermon by asking the question, so what? E eu sempre termino os meus sermões perguntando, e daí? And I do this because the Bible is more than just good information. E eu faço isso porque a Bíblia é muito mais do que apenas boa informação. We shouldn't just come and read it and increase our knowledge. Não é apenas para a gente ler e aumentar o nosso conhecimento. Well, we shouldn't even come and just have an emotional feel-good experience. Não é só para a gente não devia só chegar e ter uma emoção que nos enche o espírito. If we come to church on Sunday, but it does not change us Monday through Saturday, we're wasting our time. Se a gente vem à igreja no domingo, isso não faz uma diferença entre segunda e sábado, a gente está perdendo nosso tempo. And so we should always ask this question, so what? E a gente precisa sempre fazer essa pergunta, e aí, ou e daí? 2,000 years later, what do you and I do about this? Há 2000 anos atrás, o que você e eu faríamos acerca dessa informação? The first piece of advice that I have for you is this. E o primeiro conselho que eu tenho para você é esse. Learn to read scripture with your eyes open. Aprenda a ler as escrituras com seus olhos abertos. Accept John's invitation to come and see and experience Jesus on his terms. Receba o convite de João para vir e ver o que essa mulher está experimentando. Set aside your assumptions and expectations and ask yourself, who is Jesus saying he is? Coloque de lado as suas expectativas e pressupostos e ouça o texto te ensinando o que Jesus está me ensinando aqui. And there are people in here who have been studying the Bible decades longer than I have. E há pessoas aqui que têm estudado a Bíblia décadas mais do que eu. And they will tell you it is still fresh. There is still new life-changing things in there for you. E eles podem te contar o quanto que ainda quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe lições novas e que mudam a nossa vida. So when you open God's word, come at it with a fresh heart and fresh mind. Então quando você abre a Bíblia, vem até a Bíblia com um coração aberto, com a mente aberta. And ask God, what would you have me to do today? E pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Second, I think that we need to value a ministry to marginalized people. Segundo, eu acho que a gente precisa valorizar um ministério com pessoas marginalizadas. It's not a coincidence that the people that are suffering and hurting the most are often some of the most invisible. Não é coincidência que as pessoas que talvez mais sofram são essas que são mais deixadas de lado na sociedade. If we're going to be the hands and feet of Jesus, we need to open our eyes the way Jesus did. Se nós queremos ser as mãos e os pés de Jesus, a gente precisa abrir os olhos para aquilo que Jesus fez. We need to meet people wherever they are and say, I see you. A gente precisa encontrar essas pessoas onde elas estão e dizer, eu vejo você. You may have been pushed to the outside by the world. Você pode ter sido deixado de lado pelo mundo. But this good news of Jesus is for you too. Mas essa boa nova de Jesus é para você também. And so we need to value always preaching, proclaiming the gospel to the most marginalized among us. Mas a gente precisa valorizar a proclamação do evangelho para essas pessoas. Third, I think that we need to value cross-cultural ministry. E terceiro, eu acho que a gente precisa valorizar esse ministério cross-cultural, entre culturas diferentes. And I don't just mean like someone from Canada coming to Brazil. E eu não estou falando só sobre alguém do Canadá vir ao Brasil. Although that is important. Ainda que sim, isso seja importante. But I mean even people who have expressions of worship that might be different than ours. Até pessoas que talvez tenham expressões de adoração diferentes da nossa.
We need to be able to dwell on what we share in common and say, together with Christ, we can work together. O que a gente precisa também é aprender a focar naquilo que nós temos em comum e dizer, em Cristo Jesus nós podemos fazer isso juntos. All cross-cultural ministry helps to open our eyes. O ministério intercultural ajuda a abrir os nossos olhos. If we only ever surround ourselves with people that look like us and think like us and pray like us and talk like us, Se a gente apenas se cercar de pessoas que pensam como nós, que falam como nós, que agem como nós, guess what? The God that we conjure up is going to look just like us. o Deus que a gente imagina, o Deus que a gente adora, vai se parecer com a gente. But instead, I need to lean on people whose perspective and life experience is different than mine. E é importante a gente se inclinar para essas pessoas cujas vidas e as perspectivas são diferentes da nossa. And then together we can worship God in spirit and in truth. E aí juntos nós podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Just a couple of hours ago, I was talking with Adriano and Dani. Apenas algumas horas anteriormente estava conversando com Adriano e Dani. And I was just thanking them for their tremendous hospitality and their warmth in welcoming me E here. eu estava agradecendo a eles pela tremenda hospitalidade, pelas boas-vindas deles a mim. And Adriano said this phrase. E Adriano disse essa frase. He said, "My brother, I've been a foreigner too. Eu disse, meu irmão, eu já fui estrangeiro também. I understand what it's like." Eu entendo o que é isso. This is what cross-cultural interaction does for us. Isso é que a interação entre culturas faz com a gente. It increases our empathy and our ability to see something from somebody else's eyes. Aumenta a nossa empatia e ajuda a gente a olhar para o outro com os olhos do outro. It allows us to say, "Oh, the gospel is for them too." Nos ajuda a perceber, puxa, o evangelho é para eles também. Finally, I want to remind all of us, regardless of our gender, of our calling. E por fim, eu quero lembrar para nós que, independente do nosso gênero ou do nosso chamado, seja homem ou mulher, We are not all called to be pastors and elders and leaders. nós não somos todos chamados para ser pastores ou presbíteros ou mesmo líderes, But we are all called to proclaim the good news of mas Jesus. todos nós fomos chamados para proclamar as boas novas de Jesus. And your status in life, A sua situação na sua vida, o seu status, or your racial or ethnic background, ou o seu background racial, a sua história, or your gender, ou o seu sexo, is never an excuse to say, "Oh, that's not for me." nunca pode ser uma desculpa para dizer, pregar o evangelho não é para mim. The good news is for them too. As boas novas é para eles também. And I pray that we would take it with us this week. E eu oro que você aprenda isso e assuma isso conosco essa semana. Let me pray for us. Deixe-me orar por nós. God, I thank you so much for this body, this family of believers. Senhor, eu te agradeço muito por esse corpo de Cristo, por essa família na fé. Thank you for their faith and their testimony and how it blesses me. Muito obrigado pela sua fé e pelo testemunho deles que muito me abençoa. Thank you for their good work in faithfully proclaiming the good news of Jesus in this place. Muito obrigado por suas boas obras e pela sua fidelidade na proclamação do evangelho neste local. I pray that you would remind us every day of how Christ has changed our lives. Eu quero te agradecer que o Senhor nos lembre todos os dias como o Senhor tem mudado as nossas vidas. And that you would, by your Holy Spirit, empower and encourage us. E que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos encoraje, nos capacite hoje. That we would be your witnesses. Que nós sejamos as suas testemunhas. In Jerusalem and all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Em Jerusalém ou na Judeia, até os confins da terra. And in Taguatinga and Brasilia and the district and all of Brazil. E em Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal e em todo o Brasil. And yes, God, to the uttermost parts of the earth. E até os confins da terra. May we do it all for your glory and to lift high the name of Jesus. Que nós façamos isso para a tua glória, para exaltar o nome de Jesus. We pray in his mighty and awesome name.
Nós oramos no poderoso e no maravilhoso nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.